falar de criança, eu não sei quais as vossas memórias de criança, não é? Aquilo que vocês foram apanhados a fazer, que se calhar não queriam ser apanhados. Já vos contei daqueles jarros que eu parti uma vez em minha casa, não é? E um jarro que a minha mãe gostava muito na mesa da sala, daqueles floreados que havia antigamente, não é? E naquela altura eu decidi colar aquilo com cuspe, que era a melhor cola que nós tínhamos naquela altura. Não sei se alguém fez isto. Alguém já fez isto? Até hoje. Bem, ok, gente. Podemos ser honestos. Eu fazia isto, acreditava fiamente que alguma coisa ia acontecer na jarra. Não acontecia quando a minha mãe pegou na jarra. A jarra realmente estava partida. Não é? Mas uma das coisas que eu fazia, às vezes eu não ia com ela à reunião de oração que acontecia durante a semana, e eu gostava muito de vinho de Porto. Bem, vou confessar os meus pecados, pronto. E bebia às escondidas, não é? Para que a minha mãe não visse, uma dessas alturas ela apanhou-me, não é? A minha mãe era de gancho, como eu costumo dizer. Era brasileira? Não, era portuguesa, bem portuguesa, uma mulher do Minho, uma mulher que sabia bem como era enfrentar a vida, e ela não era fácil, não é? Quando ou punhas-te fino, ou então levavas mesmo, não é? Mas lembra-se alguns episódios em que eu... uma dessas vezes foi quando eu com os meus amigos, tínhamos uma cabana lá à frente da casa, coisas que as crianças não sabem o que é. E tínhamos lá uma cabana e nós andávamos a fazer uma coisa que era muito mal, era péssimo, que era apanhar as pontas de cigarro para fazer o quê? Para acabar com elas, pronto. Não é para destruí-las, não é? Bem, agora o pessoal está a ficar assim, mas isso aconteceu, era verdade, não é? Então isso era muito comum, não é? O pessoal mais jovem está a dizer assim, mas como é que é possível? Naquela altura não havia dinheiro, gente. Não é, vocês têm uma vida, os mais jovens, eles têm uma vida muito, muito confortável. Naquela altura nós crianças não tínhamos nada, não é? E então nós íamos às pontas de cigarro e juntávamos, íamos lá na nossa cabana, juntávamos, até que um dia eu me esqueci e algumas delas vieram no bolso. Imaginem como é que foi descalçar aquela bota, não é? Às vezes, quando pensamos nisto, quando eu penso nisto, fala acerca da surpresa, de sermos apanhados de surpresa, não é? E a Bíblia fala muito acerca deste tema da vinda de Jesus. E nos anos 80, quem vivia nos anos 80? Quem tinha mais de 15 anos nos anos 80, ou mais ou menos 15 anos? Ok, pronto, alguns. Naquela altura havia um grande movimento sobre a questão da vinda de Jesus. Ao Lindsay, escrevendo A Agonia do Grande Planeta Terra, escrevendo muitas coisas acerca da vinda de Jesus, quando é que isso ia voltar. Depois foi naquela altura que começou também a CIA, havia a ideia, será que a CIA é que são os 7 chifres? E depois começámos a ver quem é que é o anticristo, não é? Então havia muita gente, havia muita discussão acerca desse tema. Os anos 80 e 90 foram recheados desses temas, não é? Da questão da vinda de Jesus. Eu acho que muita gente ficou um bocado, se calhar, frustrada ou cansada de pensar, se calhar era este, mas depois aquilo já não era, mas isto, né? Fala-se da Rússia também, como quem sabe um pouco de escatologia, fala acerca da Rússia como um movimento que vem do norte, ou da China também. Alguns perguntavam, mas a América onde é que está no meio disto tudo? Isto para dizer o quê? Que a vinda de Jesus realmente foi um tema muito atual naquela altura e pronto, parece que depois ficou um bocado gasto o assunto. E ao pensar neste assunto eu não quero necessariamente que há um tempo atrás também eu sei que muita gente pensava que Cristo estava a voltar, então nós tínhamos que nos refugiar em alguns lugares. O que eu quero vos falar hoje é quais as grandes lições, porquê é que este tema é tão importante e o que é que nós podemos tirar para nós. Mais do que saber se realmente Cristo está para voltar a esta geração ou daqui mais para a frente. Sabem, há vários sinais, claro, a nação de Israel, uma nação que durante 20 séculos esteve dispersa pelo mundo, manteve a sua identidade, a sua fé, e que era profético que ela se iria juntar outra vez, não é? E que há um pouco mais de 50 anos, não é? A nação de Israel se reagrupou. E hoje o que estamos a ver acontecer no mundo é que uma pequena nação, com poucos milhões de pessoas, no fundo,
é o centro da atenção de todos os povos. E claro que os nossos olhos devem ver isso. Mas o que eu queria passar convosco, muito assim ao depressa, é o sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25. É um sermão muito interessante que Jesus traz para os seus discípulos. Estudem aí em cima, se eu consigo. Está bem? Dentro em cima. E lá no capítulo 24, diz assim: calculai-vos que ninguém. 24, versículo 4. Vamos ficar em pé? Enquanto a palavra de Deus. Calculai-vos que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas em todas estas coisas são o princípio deste mundo. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Senhor, fala connosco, a tua palavra ajuda-nos a perceber como ela é relevante para nós e como nós podemos aprender a viver uma vida que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A grande proposta do tema de hoje não é dar grandes sinais ou explorar ao máximo os sinais da vida de Jesus. Até que este tema, Mateus capítulo 24, está um pouco misturado, no sentido de profecias aqui que foram cumpridas não com a vinda de Jesus, mas com a primeira vinda de Jesus e a destruição de Jerusalém. E se calhar demoraria um bocado de tempo para tentar-vos explicar como é que isso acontece, mas uma das coisas que nós vemos na Bíblia é que às vezes há muitas profecias que se cumprem duas vezes, uma primeira numa certa altura e depois uma segunda completa numa outra fase. E nesta altura, algumas das coisas que eu aqui ditas estavam a falar especificamente para a nação de Israel e para os momentos que estavam a dizer. Também eu penso que esta questão do tema da vida de Jesus não é para deixar que o medo dirija a nossa vida. Porque o medo nunca é um bom conselheiro do amor. Mas para nos procurar despertar em nós um amor verdadeiro por Jesus. Também não é para fazer como aconteceu em Tessalónica, em que as pessoas viviam obcecadas tanto pela vida de Jesus que até deixaram de trabalhar, pensando que Cristo vinha logo. Ou então, levando-nos a ter uma vida em que nós pensamos, nós vivemos só em função do futuro. Há muitos crentes que só vivem a pensar no céu. E vivem uma vida péssima aqui na Terra. E eu acho que esse não é o propósito da vida de Jesus. Não é nós só pensarmos no céu. Mas eu penso que uma das coisas, quando Cristo nos salva, não é prioritariamente para nos preparar para o céu, mas para encontrarmos o propósito de Deus aqui na Terra. Por isso, ao falarmos da vida de Jesus, não é uma ideia só que nós estamos a preparar-nos para o céu. Nós preparamos-nos para o céu quando vivemos uma vida de propósito aqui na Terra. E se tu e eu vivemos uma vida de propósito aqui na Terra, então nós estamos a preparar para o céu. E se eu pudesse resumir o propósito da segunda vida em duas palavras, eu resumiria em duas coisas. Em santidade e serviço. Mas, ao mesmo tempo, faz-me pensar um pouco neste tema, quando penso acerca da vida de Jesus, faz-me pensar um pouco acerca daquelas palavras que Deus falou com Jeremias e que diz assim: edificai casas, habitai-as, plantai vinhas, comei o fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Estamos a falar em Jeremias 29.
e orei por ela, porque na sua paz terei paz. Eu acho que um dos propósitos de Deus para ti e para mim é que nós tenhamos filhos e filhas e uma nova geração que nós vamos abençoar à nossa frente, para que essa nova geração tema a Deus, encontre Deus e que realmente traga paz a esta cidade, a justiça de Deus. Venha o teu reino. Eu acredito que o propósito de Deus para nós não é somente para o céu, mas é para esta terra principalmente. Não pensando que vamos ficar aqui para sempre. Não é esse o meu propósito. Mas o meu propósito é que nós saibamos viver a vida de Deus para nós. E por isso eu acho que esta palavra aqui que encontramos em Mateus 24 tem muitos conceitos para nós que eu gostaria de passar por vós. É muito interessante aqui este primeiro conselho, de que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é importante só começar bem, é importante terminar bem. Não sei se vocês já fizeram as primeiras corridas, os corredores estão aqui, as primeiras corridas que fizeram. Eu lembro quando eu era miúdo, eu estava de dor máximo no primeiro tempo. Sabe o que acontecia depois? Estava aquela dor, não é? Aquela dor que nós não aguentávamos e chegávamos ao fim. Não é importante tanto só começar bem, é importante terminar bem. E aqui é muito claro que diz que o amor de muitos vai esfriar. Quem eram estes muitos? Eram muitos. Muitos que amam a Deus, muitos que não amam a Deus. Mas certamente havia aqui um grande aviso para todos nós, de que se nós queremos caminhar com Jesus, nós temos que cuidar do nosso amor por Ele. Se tu gostas de plantas e vais ao morto, e procuras a planta mais saudável que tu encontras lá dentro e levas para a tua casa, e se tu te esqueces de regá-la e de cuidar dela, o que é que vai acontecer? A planta mais saudável vai morrer. E também eu acredito na nossa caminhada com Deus também, na nossa vida com Jesus. Se nós não cuidarmos do nosso amor por Ele, não é? Se nós estivermos ao seu lado realmente com o desejo de amá-lo, diz assim o Senhor: amarás o Senhor teu Deus com o quê? Não é coração, com todo o coração. Todo o coração. Querem decorar café, não é? Coração, alma, força, entendimento. Café. Não é? Por isso tens de amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Assim não é demais. Não é sermos obcecados, não é sermos radicais. É, se quiserem ver as coisas assim, mas só assim é que se ama. Tu não podes estar com alguém e dizes que amas e tens outra pessoa. Não funciona. E é por isso que a carta lá no Apocalipse, quando é escrita à igreja em Éfeso, diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de ele cair, se arrepende e volta a prática dos primeiros homens. Eu acho que a primeira chamada, quando nós pensamos na vida de Jesus, é tu e eu não pararmos de amar Jesus. Não pararmos de amar, porque realmente queremos que Ele venha. E por isso, como alguém que espera que a vinda da pessoa chegue, nós também esperamos que a vinda da pessoa chegue, que Jesus chegue. Assim como eu estava a contar, quando a minha mãe chegasse à volta das 10 horas da reunião de oração, e me preparava, não é? Para que ela não me apanhasse com a boca na botija, como se diz em português, não é? Então, eu também tenho de me preparar hoje, pelo meu amor a Jesus, pelo meu desejo de viver o que Ele pede de mim, de ser obediente a Ele. Então, ao fazer isso, eu estou-me a preparar para a sua vinda. Estou realmente a pôr o meu coração em ordem. Diz aqui, é interessante: lembra-te de onde caíste. Eu sei que alguns vão dizer: mas isso é muito difícil, amar a Deus. Não é. E não é. Sabes o que é que implica? Implica aquela história quando Jesus foi ter com aquele homem rico e lhe disse: olha, e ele começou a dizer que queria seguir Jesus. E então Jesus disse: o que é que tu tens feito contra as maneiras? Eu tenho feito tudo certo. Então faz uma coisa: vende tudo o que tens e dá aos pobres e segue.
A questão de vender, isso é irrelevante. O que Jesus estava a querer pôr era pôr o dedo na ferida. O que é mais importante para ti? O que é mais importante para ti? O amor é escolher que Cristo seja o mais importante para nós. Amar a Deus é isso. Então talvez esteja a pensar, bem, mas eu não posso, eu não quero. Eu não quero deixar isto. E Jesus está a dizer, tu me amas? Aquela conversa de Jesus com Pedro, tão interessante. A segunda coisa que nós percebemos neste mesmo texto que nós acabamos de ler, que nós vamos... E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esta é uma passagem muito interessante. O que é que diz? Quando é que o fim vem? Depois de ser pregado em todo o mundo, ou a todas as nações. O que é curioso é que hoje temos todas as nações a ir para todas as nações. Por causa dos movimentos migratórios que existem, encontramos gente de povos não alcançados que estão a chegar à Europa, que estão a chegar de todo lado. O que antes ouvia em Lisboa, no Martim Muniz, o que antes se via quando se entrava no metro, no Rossio, que era aqui há uns 15 anos atrás, havia lá e ouvia muitas línguas estranhas, agora se ouve em qualquer cidade quase de Portugal. Ou seja, as nações todas, Deus está a fazê-las chegar em todo lugar. E é uma oportunidade que a Igreja tem hoje única de levar o Evangelho a todo mundo sem sair. Ou seja, onde tu estás. Eu achei impressionante, outro dia estava a ir para o Porto, para qualquer lugar, às 7 da manhã, ao sábado de manhã, aqui em cima, ali em cima na Avenida Lidador da Maia, na paragem do autocarro, estavam para uns 15 homens, todos eles asiáticos. E eu pensei, onde é que esta gente está? Toda a gente é África. Deus trouxe até nós. Deus trouxe todo mundo, não é? O movimento Lausanne, que é um movimento de evangélicos que se juntam para conversar acerca da evangelização do mundo, tem um lema que é toda a igreja levando todo o evangelho a todos os povos. E Deus está a fazer isso possível sem nós sairmos. Então Deus chama a ti e a mim para partilharmos a nossa fé. Para nós abrirmos o nosso coração à pessoa que está ao nosso lado. Para nós exercermos misericórdia e amor. Eu lembro muito bem quando um homem, já com mais de 60 anos, o pastor José Gonçalves, que alguns conheceram, que foi como missionário, ele e a sua esposa, que eram pessoas, eu costumo dizer, muito desalinhadas, foram para Moçambique com o propósito de alcançar os muçulmanos. E eu perguntei a ele assim, mas como é que nós alcançamos os muçulmanos? Esta foi uma conversa que tem quase 30 anos, gente. Como é que nós alcançamos os muçulmanos? E ele olhou para mim, era um homem muito interessante, mesmo, muito desalinhado, mas muito interessante. Ele olhou para mim e disse assim, Samuel, é simples. Então como é que é? Basta tu amar as pessoas. O que tu tens que fazer é amar. O amor é uma linguagem que toda a gente percebe. Se tu vês alguém que está a passar necessidade, que está ao teu lado, e que tu exerces misericórdia para com ela, tu estás a amar as pessoas, estás a partilhar a tua fé. E depois é um passo mais, vais crescendo acima disso. Não é? Vais, depois de amar de uma forma prática, amas com as tuas palavras, partilhando a fé. Então aqui fala que o Evangelho será levado a todo mundo e então virá ao fim. Então uma das coisas que às vezes eu ouço muita gente a falar, a dizer, vem Senhor Jesus, para a cara bater com a careta, nós temos que, ao dizer, vem Senhor Jesus, nós temos de partilhar a nossa fé, o Evangelho de Jesus. Nós temos que partilhar a nossa vida com os outros. Nós temos que amar as outras pessoas. Então estes dois conselhos são fundamentais quando nós pensamos acerca da vinda de Jesus. Não pararmos de amar a Deus. Partilharmos a nossa fé. E depois Jesus conta uma série de histórias. É muito interessante. Ele conta lá no livro de Mateus, também em 24, diz assim, versículo 36, depois 42 até 44. Mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da casa soubesse que vigia da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Claro que agora os ladrões não vêm só à noite, não é? Não vêm em qualquer altura do dia. Mas a ideia é uma questão de surpresa. Ou seja, a ideia de nós estarmos preparados mesmo para a vinda de Jesus. Não é? E estamos atentos, estamos despertos, estamos com os sentidos apurados. Porquê é que eu decidi pregar esta mensagem? Porque foi algo muito constante no livro de Pedro. A ideia de que nós temos de estar vigilantes. E esta é uma das coisas mais importantes. Não é? Quando, não sei quem esteve no exército. Alguém fez exército aqui? Ok, eu também. No exército havia uma coisa chamada o plantão, que às vezes íamos à noite para guardar o quartel. Era mais o quartel do que guardava, que não guardava no quartel. Mas de qualquer das maneiras, nós tínhamos que ficar vigilantes. Não é? Eu fiz algumas vezes de sargento de dia, e então o que acontecia é que eu sabia que muita gente ficava a dormir. Encostavam-se lá num canto e adormeciam. Não é? Então o que nós éramos instruídos a fazer, mesmo sem nos dizer, era fazer muito barulho. Para quê? Para que a pessoa acordasse e não ficasse assustada e nos desse um tiro, não é? Então a ideia era mesmo essa. Nós íamos avisando que estávamos a chegar. Porque era bom, porque se ele acordava assim desperto e estava com a arma, não é? Podia não saber o que fazer, não é? Mas essa é a ideia interessante, que a chamada de Deus para nós também estamos preparados, estamos apercebidos, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem vai vir. Assim como eu não queria ser apanhado de surpresa pela minha mãe, eu também não posso querer ficar apanhado de surpresa por Jesus. Há uma imagem aqui que eu trouxe de Pompeia. Estes são corpos petrificados quando houve um vulcão. Quando houve um vulcão há muitos séculos atrás, as pessoas foram apanhadas de formas muito distintas. Umas dormindo, outras... Mas todas elas ficaram desapercebidas porque aquilo aconteceu durante a noite. E o que vemos ali são corpos petrificados, não é? E a pergunta que fica, não é? A pergunta claro que fica, era... Se ele viesse agora, será que nos apanhava despercebidos? Porque, em seguimento a isto, Jesus conta aquela parábola das 10 virgens, das 5 que tinham azeite, das outras 5 que estavam com o noivo, não chegavam tão cedo. E acontece que quando elas veem o capítulo 25, fala acerca disso, as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão-se a apagar. Mas os prudentes responderam, versículo 9: talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide aos que vendem azeite e comprai-o. E assim elas saíram para comprá-lo fora do tempo. Fora do tempo. Fora do tempo. E o noivo veio. E depois chegaram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E, claro, é uma chamada, não vou entrar em muitos detalhes acerca disto, mas eu acho que a grande mensagem que Jesus estava a querer dar à sua igreja, para nós crentes, é uma chamada para nós estarmos preparados, estarmos realmente preparados para a sua vinda, para a vinda de Jesus. E depois Jesus fala no capítulo 25, versículo 14. E diz assim: também como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5, outro deu 2 e o outro deu 1, de acordo com a capacidade que cada um iniciou em viagem. Que havia recebido 5 foi negociá-los e ganhou mais 5. De forma que o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro para o seu senhor. E depois de muito tempo o Senhor voltou para acertar contas com ele. O nosso Senhor está à espera do tempo para vir acertar contas connosco. Deixa perguntar. E o que nós vamos responder? Como o temos usado e aproveitado
o tempo, os talentos e os recursos que Deus nos tem dado. Como é que nós temos usado tudo isso? Aquilo que Ele nos confiou ao ir para longe, esperando, não é? Então a chamada, a ideia não é nós ficarmos aqui aflitinhos à espera que Jesus venha. Não, a ideia é nós ficarmos aqui a trabalhar, usando os recursos que Deus nos tem dado, vivendo a chamada de Deus para nós. Porque, na verdade, o final da história é muito dramático. Quando chega para falar com aquele que tinha um talento e que não usou bem o talento, o seu senhor lhe respondeu, versículo 26, servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, recolho onde não plantei? Devias ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e então ao guardar eu tinha recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. E lançai, versículo 30, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. No mínimo, eu quero dizer que eu interpreto nesta passagem é que haverá algum tipo de tormento espiritual para aqueles que não usam bem os recursos, os talentos e os dons que Deus confiou. É o que eu leio nesta passagem. E, de certa maneira, é claramente uma ideia de que Cristo está a voltar e que eu tenho, destes dias, de fazer contas com Ele. Tenho que fazer contas com Ele. Tenho que estar preparado para fazer contas com Ele. Não é? Ter as contas em dia. Chamada para nós vivermos a chamada que Deus tem para nós. Deus nos confia dons, oportunidades, testemunho, de acordo com as nossas capacidades. Nunca nos entrega a mais a nossa capacidade, nem a menos. E Ele pretende que nós usemos tudo isso para a sua glória. E quero finalizar com a passagem a seguir, capítulo 25, versículo 35, também, que é importante, diz assim, quando vier o Filho do Homem, 35, então, o versículo 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vindo benditos do meu Pai, possuí a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e foste visitando. A importância de um amor prático, um amor autêntico, não é? E os justos lhe responderão dizendo, se quando te vimos com fome, te demos de comer, não sei o que demos de beber, quando te vimos estrangeiro, te hospedámos ao nu e te vestimos. O amor prático, a ação social, a compaixão pelos necessitados, não é um acréscimo ao Evangelho. É o Evangelho em prática. Eu não concebo uma igreja que não consegue perceber isto. Olhando para o ministério de Jesus, se vocês virem Jesus como um pastor de uma igreja, e se perceberem a nação de Israel como a igreja em que ele exerceu o seu ministério, vocês conseguem vislumbrar um pouco como é que a igreja deve viver. E encontramos Jesus a fazer o quê? Encontramos Jesus a cruzar-se com pessoas doentes, pessoas que sofriam, pessoas excluídas socialmente, pessoas excluídas racialmente, eram outras raças. E encontramos Jesus a fazer o quê? A reconciliação, justiça. A igreja de Jesus só pode agir como Jesus agia. E por isso, esta questão do amor ao próximo não é uma moeda de troca, é uma moeda de entrega. Há muita gente que pensa que nós só podemos ajudar aquelas pessoas que são crentes. Esquece. Não é isso que nós encontramos no Evangelho. Realmente o Evangelho fala acerca de nós começarmos ajudando aqueles que estão na família da fé. E é claro, se tu em tua casa vês alguém necessitado, e se não ajudas e vais ajudar o vizinho, alguma coisa está errada. É por um dos olhos para ver. Mas não pode simplesmente
não olhar para o mundo em que Deus nos colocou, para a cidade onde Deus nos plantou, para as oportunidades que Deus coloca à nossa volta e dizer assim, não, isto não é para nós, isto é para os outros fazer. A igreja tem que ser exemplo em tudo. E também, eu acredito, exemplo no amor prático, no amor social, na compaixão. E por alguma razão, Jesus decidiu colocar esta mensagem no Sermão da Montanha, no Sermão Profético, para falar que antes de Jesus viesse, esta seria algo importante para ter em conta. Amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O próximo é o próximo. É aquele com quem tu te cruzas, que tu não gostas, é aquele que talvez faça coisas que tu não aprovas. O próximo é aquele que faz escolhas até na sua vida que tu achas que não são erradas. Mas esse é o teu próximo. A pessoa que Deus te coloca ao lado. Que pode ter opções de sexualidade diferentes das tuas. Pode ter uma raça diferente que tu talvez não gostes tanto. Pode ser um tipo de pessoa que tu não te dás muito bem, não é? Das pessoas que eu tive, quando eu fiz um propósito de reconciliação na minha vida, com alguns grupos, um dos grupos que eu reconciliei foi com um tipo de pessoas que são snobs. Olha que são aquelas pessoas snobs, que as pessoas têm... Algumas têm dinheiro, outras que não têm dinheiro nenhum, mas que se acham muito importantes e mais importantes que os outros. E esse tipo de pessoas eu não aguentava. Sinceramente, eu tinha uma hostilidade para com elas. E Deus falou claramente ao meu coração, tu tens de amar essas pessoas. Tens de amar essa gente. E Jesus nos chama a igreja para nós amarmos o nosso próximo. Para que, tal como naquele dia, nós possamos dizer, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Como nós recebemos Jesus, não é? Nós também possamos o receber. Eu acho que é mais do que tudo nesta mensagem em que falamos acerca de vivermos à luz da vida de Jesus, eu queria te encorajar a ver as grandes lições que eu acho que tem para nós nestes dois capítulos. É que tu não parares de amar a Jesus, não parares de amar a Deus, não parares de crescer o teu amor de obediência para com Deus, porque aquele que ama obedece. Obediência e amor estão juntos ali. Alguém que a importância de partilharmos a nossa fé, a nossa vida com outra pessoa, aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Vigiar ou preparar-te e ficar atento. Viver a chamada que Deus te entregou e amares o teu próximo. Então, tu e eu podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. E claro, os sinais estão aí, os sinais do mundo que está, da natureza que está a explodir, não é? O que está a acontecer no mundo dá uns sinais de que o tempo está a esgotar-se. O que está a acontecer em Israel e a toda a oposição mundial para com a nação de Israel é um dos sinais do que vai acontecer. Mas mais do que nós ficarmos preocupados com estas coisas todas, é nós ficarmos preocupados em viver uma vida que agrada a Deus. E é isso que eu quero encorajar esta manhã. Não é que tu saias daqui com medo que Jesus te apanhe, não. O que quero é que tu saias daqui com a decisão de viveres o que Ele tem para a tua vida, de cumprires a chamada de Deus para ti, de te preparares para a sua vida e dizer, Senhor, e não sejas apanhado como aquelas pessoas lá em Pompeia que estavam a dormir. Eu acho que alguns dos supostos crentes vão ser apanhados assim. Vão ser apanhados a dormir, profundo. E se calhar não percebemos muito bem que o que Jesus quer é a bandeira que se prepara. Eu termino com a imagem de Jesus como noivo e da igreja como noivo. Eu não sei porque é que as noivas às vezes chegam atrasadas. A minha não chegou. Mas as noivas às vezes chegam atrasadas ao se prepararem. Mas ao se prepararem muito bem, porque querem realmente estar bem preparadas. Não é por acaso que a igreja é noiva de Cristo.
porque ela se quer preparar bem para receber o noivo. Ela não vai de qualquer maneira, ela não vai com a roupa de semana, ela vai se vestida a rigor. E Jesus espera que nós também, a sua noiva, não cheguemos a Ele de qualquer forma, mas que vivamos à luz da sua vinda, para que possamos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Quero encorajar neste dia a alinhares o teu coração e a tua vida com os propósitos de Deus, com aquilo que Deus falou contigo. Se há alguma coisa que tu precisas de resolver no teu coração, se há alguma destas coisas que tu precisas de realmente pôr em ordem, então põe em ordem hoje. Decida, vou pôr em ordem, porque eu sei que nestes dias eu estarei com Jesus, face a face, e eu não quero ficar mergulhado. E Senhor, também eu oro para nós, também como igreja, como comunidade de fé, como igreja de Jesus, que possamos nos preparar, estar prontos para te receber, possamos ser comprometidos com a tua mensagem e com uma vida santa, Senhor. Eu oro, Deus, que tu tragas a cada um de nós um desejo de viver para ti. De viver o que tu queres de nós, Senhor. Não de fazer igrejas, não de cumprir a nossa religiosidade, de bater o nosso cartão. Não, Senhor, para sermos alguém que realmente está a viver para ti, alguém que está a preparar-se para receber Jesus, a sua segunda vinda gloriosa, que está para breve. Por isso, Senhor, trabalha em cada um de nós, trabalha em nós como igreja também, para não deixarmos de esquecer esta mensagem, para sempre lembrarmos que a vinda de Jesus é iminente, está próximo, e nós que nos está preparados para o receber. Oramos isso, Senhor, pedimos isso, desejamos isso com todo o nosso coração, para a tua glória nós oramos.